havia algum plano durante sua presidência, ou mesmo depois de que o Grupo Odebrecht adquirisse um imóvel a qualquer título para o Instituto Lula ou para esse Memorial da Democracia? Não. O senhor ex-presidente nunca tratou desse assunto com o senhor Emílio Odebrecht? Nunca tratei com esse assunto, nem com o Emílio Odebrecht, nem com o Marcelo, nem com o Palocci. E vou repetir aqui, a única pessoa que me comunicou esse terreno chama-se Dr. Paulo Okamoto, sabe? Obrigado, Moraes. Leva essa daqui, ó, e traga cheia quando puder. Sabe que depois do câncer eu sou obrigado a beber muita água, porque a garganta seca demasiadamente. O senhor ex-presidente teve conhecimento se eventualmente foi solicitado o apoio do Grupo Odebrecht para a localização desse imóvel? Não. O senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci relataram aqui em juízo, o senhor ex-presidente deve ter ouvido, a existência de uma espécie de conta corrente informal ao crédito que a presidência da República, no caso o senhor, teria com o Grupo Odebrecht, que através dessa conta teria sido paga aos senhores esses valores indevidos, inclusive para a aquisição desse prédio na rua Haberbeck Brandão. O senhor mais ou menos adiantou as suas respostas, mas eu vou lhe perguntar expressamente. Isso não existiu, não aconteceu nada disso? Isso não existiu, doutor Moro, e eu queria um pouco de paciência para dizer uma coisa que está acontecendo no Brasil. Eu já disse, logo que eu vim aqui a primeira vez, que a desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E aquele PowerPoint feito, dizendo que o PT é uma organização criminosa, que o Lula, por ser a pessoa mais importante, era o chefe, que, portanto, o governo do Lula foi feito para roubar, sabe, merecia, na verdade, um processo contra quem escreveu aquilo, a serviço da opinião pública. Pois bem, o Palocci veio aqui, e eu vi o Palocci, só sabe que eu tenho uma profunda amizade com o Palocci há mais de 30 anos. Não é uma coisa de um dia. O Palocci foi meu ministro da Fazenda e prestou um grande serviço a esse país. Eu tirei o Palocci do governo em março de 2003, porque ele não conseguiu explicar uma coisa pequena. Saía a denúncia de que ele frequentava uma casa, sabe, ele disse que não ia na casa, a oposição denunciou, o caseiro disse que ele ia e ficou uma briga na imprensa, vai ou não vai, vai ou não vai. Eu lembro que eu vim a Curitiba inaugurar uma obra, acho que com o prefeito, e eu disse ao Palocci, ó Palocci, se você não resolver esse problema do caseiro, quando eu voltar de Curitiba, eu vou tirar você do governo. Porque não é possível o ministro da Fazenda ficar brigando com um caseiro. Certo. E voltei à tarde, o Palocci não tinha resolvido, eu, então, afastei o Palocci do governo. Eu ia exonerar, ele pediu para ele pedir demissão, eu falei, tudo bem, pode fazer isso. E o Palocci, então, virou deputado e foi deputado até 2010. Né? Eu estou lhe contando isso porque o senhor fala muito em contexto e eu quero contar o meu contexto. Certo. Né? Pois bem, eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica, quase que feita por um roteirista da Globo. Sabe? Você vai dizer tal coisa, os leads são esses, prepararam alguns leads para ele dizer, e ele foi dizendo, habitualmente, lendo alguma coisa, falando, sabe? E eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. E nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Certo. É a única coisa. Pois bem. E ele termina o depoimento dele da forma magistral que o Ministério Público queria que ele dissesse. O Lula conversou comigo sobre obstrução de justiça. Eu venho ouvindo isso há tempo. O Delcídio falou a mesma coisa. Certo. Está lembrado? Eu venho ouvindo isso. O José Adelmário também, né? E eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem um cidadão que tem coragem de olhar no seu olho e no olho dos meus acusadores e dizer que tem um cidadão nesse país que tirou o tapete da sala
daqui a pouco aparece, esse cidadão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, eu não admito que ninguém diga que eu tento obstruir a justiça, porque eu, se não acreditasse na justiça, não estaria fazendo política. Certo. Mas, senhor Então, é que aqui o senhor não responde por essa questão de obstrução da justiça. Não, mas aqui tem que falar do contexto, porque quando eu viro as costas, eu leio jornais. Certo, mas assim... Eu vejo o Jornal Nacional transformar uma mentira em 20 minutos de Jornal Nacional. Então, doutor, eu sei que hoje é meu dia de falar. E eu vou falar o seguinte, eu não estou aqui com bronca do Palocci, eu estou apenas tentando falar o seguinte, a única verdade que ele disse ali foi de que ele estava fazendo a delação porque ele precisava de benefícios e quem sabe do dinheiro que bloquearam dele. Mas aí o senhor já está repetindo isso, né? Não, eu vou repetir, porque aqui se repete muita coisa, doutor. Certo. Aqui se repete muita coisa. Pois bem, então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, eu leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo todo mundo que é preso, a primeira pergunta é: e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. Isso faz 2 anos e meio, doutor Moro. Eu lamento profundamente que o senhor tenha feito a denúncia. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. Não fiz lamento profundamente. Mas de qualquer forma, eu fiquei vendo o Palocci falar. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu tenho? Eu não tenho raiva do Palocci, eu tenho pena dele. Certo. Porque o Palocci é um quadro político excepcional, do qual esse país não tem muitos. Eu tenho algumas perguntas a lhe fazer sobre essa questão mas do Palocci. Deixa eu falar um pouco dentro do meu contexto. Eu só falo, eu já repito ou não repito. Então, o companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, outra hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá, fui eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçatez, que foi na minha casa, que conversou com a dona Marisa, que eu pedi para a dona Marisa, para ele conversar com a dona Marisa, porque a dona Marisa tinha, sabe, era muito brava. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava, é problema dele, se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Possivelmente, ele era o ministro da Fazenda que mais estabeleceu relação de amizade com o empresariado brasileiro. Então ele podia conversar com todo mundo. Agora, tentar jogar nas minhas costas uma coisa que só ele sabia. O Lula conversava e no dia seguinte ele me chamava. O Lula conversava, no dia seguinte ele me chamava. Como se ele fosse, sabe, eu fosse um cadeirante, ele estivesse carregando a minha cadeira. Algumas perguntas pontuais, senhor presidente. Porque eu sei que você vai perguntar muito sobre o Palocci. E eu quero responder muito sobre o Palocci. Não, nem vou perguntar tanto. O senhor mencionou que o senhor demitiu o senhor Palocci do Ministério da Fazenda em 2006, né? Isso, né? Março de 2006. O senhor continua mantendo um relacionamento com o senhor Palocci a partir de então? Mantenho. Um relacionamento próximo? Eu mantenho com todos os ministros que eu tirei, não foram poucos. É importante, doutor Moro, saber que o ministro da Minas e Energia foi tirado do meu governo também por denúncia, antes da Dilma Rousseff, sabe, logo que a Dilma Rousseff saiu do Ministério de Minas e Energia. E o senhor continua mantendo um relacionamento, esse relacionamento que o senhor continua mantendo com o senhor Palocci, é um relacionamento próximo ou não? Relação, eu gosto do Palocci, sabe? E esse relacionamento era de amizade ou ele também, vamos dizer assim, lhe aconselhava? Era de amizade. Ele também lhe aconselhava nas questões de governo ou não? O Palocci era ele tinha virado, ele fez uma opção de virar consultor. E ele era um cara que mantinha relações com todas as empresas que o senhor possa imaginar. Né? E, portanto, o Palocci fazia debate econômico toda semana, todo mês, ou seja, e de vez em quando conversava com o Palocci sobre a visão econômica do país. Certo. Eu conversava com ele, conversava com o Meirelles, conversava com o Guido Mantega. Eu tenho um grupo de economistas que me reúno todo mês.
O senhor que indicou ele para ser ministro da chefe da Casa Civil da governo? Não, se o senhor lê o jornal o Globo, sabe? Aliás, o senhor se baseia muito no Globo, doutor Moro. O Globo não é acusador aqui, nem é o jogador, doutor. Eu cito o jornal o Globo 15 vezes e não cita acho que 5 testemunhas minhas que veio aqui. Certo. Então, eu falei outros jornais. Senhor presidente, então a pergunta objetiva é, foi o senhor que indicou ou não? Não. Eu, na verdade, se o senhor ler o Globo, tem uma manchete entre a vitória da Dilma e a posse dos ministros, que eu era contra o Palocci para o governo. Tá? Eu era contra, mas, sabe, a Dilma indicou e com quem indica a presidente, ele foi lá, ficou um tempo, não sei se 10 meses, 11 meses na Casa Civil. Com qual frequência o senhor se encontrava aproximadamente com o senhor Antônio Palocci? Olha, depois que ele deixou o Ministério da Fazenda. Depois que ele deixou o Ministério era difícil, não era sempre. Ele era deputado, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida, eu tinha que governar o país, ele tinha que legislar. É possível apontar alguma periodicidade? Não, pode ser de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, era uma coisa... Eu lhe indaguei aqui, mas isso... Eu até achava que o Palocci tinha ficado muito ressentido comigo por ter tirado do governo. Eu lhe indaguei aqui, mas acabou talvez não ficando clara a sua resposta. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei, que faz do senhor Marcelo ao senhor Brani, que é direcionada ao Palocci, falando do prédio instituto, essa mensagem é de 2010. Isso não demonstra o envolvimento do senhor Antônio Palocci nessa questão do prédio do instituto? Eu não sei se demonstra, doutor Moro. Eu não sei se demonstra. Eu sei que o Palocci nunca conversou comigo sobre esse terreno. Essa é a coisa que eu sei. Mas o senhor entende que ele poderia ter trabalhado com isso sem que o senhor ex-presidente tivesse conhecimento? Eu entendo que deve ter gente, sabe, que tentou trabalhar em meu nome em todo o território nacional. Mas esse prédio não era para finalidade específica do... Você não tem noção de quantas pessoas estão falando em seu nome pelo país afora. Você não tem noção. Mas esse prédio específico não tinha essa finalidade para o Instituto ou para o Memorial da Democracia? Tanto não tinha que eu não adquiri. Tanto não tinha que... Veja, o que me deixa pasmo, doutor Moro, é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requeri, que não é meu, que eu não aceitei, portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha, sabe? Como se fosse meu. O Ministério Público vai ter que encontrar uma rota de fuga. Sabe o que é a rota de fuga? Aquela que na política a gente trata de deixar uma janelinha aberta para eles saberem como é que eles vão sair da encalacrada que eles se meteram. É isso. Nesse relato do senhor Marcelo Baio Odebrecht, desses pagamentos que faria, segundo ele, a presidência da República ao Grupo Odebrecht, há um apontamento aqui em 2014 de doações ao Instituto Lula de 4 milhões de reais. Esse fato ele não é objeto específico da denúncia, mas é um fato colateral relativo a essa planilha. Eu indagaria ao senhor ex-presidente se o senhor acompanhou essa doação. Excelência, pela ordem, qual seria esse documento que Vossa Excelência se refere? A planilha, né, do tal da planilha italiana, que encontra-se nos autos. Evento 1008, anexo 2. Consta ali, doação Instituto, 2014, 4 milhões. O senhor, ex-presidente, chegou a tratar dessas doações? Sim. Deixa eu falar, eu não sou diretor do Instituto. O Instituto tem o meu nome, mas eu não sou diretor. Eu sou presidente de honra. O dia que o senhor for nomeado presidente de honra de alguma coisa, você vai perceber que não vale nada ser presidente de honra. Tá? O senhor ex-presidente acompanhava as atividades do Instituto? Não, o Instituto tem uma diretoria, sabe, que discute. E se alguém contribuiu com o Instituto, está contabilizado. Sabe, é isso. O senhor ex-presidente, então, não tratou dessas doações? Não tratei e não trato. Perfeito. Indo aqui para o final, consta... aparentemente o senhor também adiantou essa resposta, mas eu gostaria de ouvir ela expressamente, uma resposta específica a essa questão. O senhor ex-presidente ou pessoa ligada ao senhor ex-presidente recebeu valores do Grupo Odebrecht, não aqui falando em doações eleitorais registradas, mas doações informais ou qualquer espécie de vantagem financeira? Quem? Eu? Isso. Não. Ou pessoa ligada ao senhor com seu conhecimento? Não. Não? Não.
Tá bom, são essas em princípio as indagações do juízo. Eu passo ao Ministério Público. Eu vou interromper o áudio aqui. Nós